Às vezes eu me pergunto quando foi que a humanidade começou a falar tão alto, mas escutar tão pouco. Parece que vivemos em um mundo onde as palavras nunca foram tão rápidas, tão numerosas, tão acessíveis e, paradoxalmente, nunca foram tão vazias. E é curioso perceber isso. Quanto mais avançamos tecnologicamente, mais primitivos nos tornamos emocionalmente. A comunicação moderna tornou-se um grande salão iluminado, cheio de vozes, mas onde quase ninguém realmente se olha nos olhos. É como caminhar por uma cidade onde todas as janelas estão abertas, mas todas as portas continuam trancadas. Talvez isso tenha começado muito antes dos celulares, antes das redes sociais, antes das notificações que piscam como vagalumes artificiais. A psicologia sugere que o nosso cérebro foi moldado em fogueiras antigas, em rodas de conversa onde a sobrevivência dependia do olhar, do gesto, da respiração do outro. Ali, cada silêncio era carregado de significado e cada palavra era uma ponte. Hoje, o silêncio virou incômodo e a palavra virou ruído. A ciência confirma que a maior parte da comunicação humana sempre foi não verbal. Ainda assim, decidimos mover a humanidade inteira para dentro de telas onde o corpo não cabe, onde o olhar não participa, onde o afeto precisa ser traduzido em sinais amarelos chamados emojis. É como tentar colocar o oceano dentro de um copo, mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Pesquisas de psicologia cognitiva mostram que, quando nos comunicamos apenas por texto, nossa mente preenche as lacunas emocionais com base nos nossos medos, nas nossas experiências passadas, e não na intenção real do outro. É por isso que uma mensagem simples pode parecer fria, distante ou agressiva. Mesmo quando não é, nosso cérebro está tentando decifrar expressões invisíveis. É como ler um livro sem metade das palavras. A modernidade criou também um fenômeno curioso. Estamos sempre disponíveis, mas raramente presentes. Saltamos de notificação em notificação como quem corre entre portas giratórias, sem nunca entrar de verdade em nenhuma sala. A pesquisadora Linda Stone chamou isso de atenção parcial contínua, um estado em que estamos sempre alerta, sempre esperando por algo, sempre com a sensação de que podemos perder alguma coisa. O resultado? Uma mente cansada, um coração distraído e conversas que escorregam pela superfície sem tocar ninguém. E talvez o ponto mais doloroso seja este: quanto mais opções temos de nos conectar, mais solitários nos tornamos. A psicóloga Sherry Turkle descreveu isso com precisão quase cirúrgica. Estamos juntos, mas sozinhos, criamos versões editadas de nós mesmos, versões polidas, controladas, ensaiadas. E então, quando tentamos conversar presencialmente, nos sentimos expostos demais, vulneráveis demais, reais demais. Como se a espontaneidade tivesse se tornado um risco, mas a verdade é que somos seres projetados para a profundidade. A neurociência mostra que o cérebro libera ocitocina menos o hormônio do vínculo, quando olhamos alguém nos olhos. Quando ouvimos a voz real de uma pessoa, quando percebemos nuances que nenhuma tecnologia consegue imitar, nosso corpo sabe a diferença entre conexão e contato, entre presença e notificação. E é aqui que tudo começa a mudar, porque o problema não é a tecnologia, é o uso que fazemos dela. A comunicação moderna não destruiu nossa capacidade de conexão, menos apenas nos convidou a lembrar que ela exige presença, exige atenção, exige humanidade. Nada pode substituir o calor de uma conversa verdadeira. O silêncio confortável entre duas pessoas que se entendem. O riso espontâneo que não precisa de câmera, nem filtro, nem legendas. E mesmo em meio ao caos da modernidade, sempre existem histórias que provam que é possível reverter esse cenário. Pessoas que escolheram desligar o barulho por alguns minutos e recuperar o valor de uma conversa profunda. Pessoas que reencontraram amizades perdidas quando decidiram falar menos por mensagens e mais por voz. Pais que recuperaram a conexão com os filhos ao transformar um jantar em um ritual sem telas. Parceiros que descobriram que o amor amadurece quando a comunicação deixa de ser troca de informações e volta a ser troca de presença. E aqui está a virada reveladora. Comunicação não é sobre falar. Comunicação é sobre tocar. E tocar exige coragem. Coragem para estar inteiro, coragem para dizer estou aqui sem distrações, coragem para sentir, para ouvir, para sustentar um silêncio que revela mais do que 1000 palavras escritas às pressas. Você não precisa abandonar o mundo moderno, nada disso, mas pode
e deve recuperar a sua humanidade dentro dele. Escolha conversas que nutrem. Escolha momentos sem telas. Escolha chamar alguém em vez de digitar. Escolha olhar nos olhos quando tiver a chance. Porque cada vez que você faz isso, você reeduca seu cérebro para a conexão verdadeira. Você reensina seu coração a confiar. Você devolve à comunicação sua função original, unir. E se você quiser passos simples para começar hoje, aqui vai. Primeiro, diminua a velocidade antes de responder mensagens, respare e reconnecte-se ao que você está sentindo. Segundo, quando possível, prefira ouvir a voz das pessoas. A voz carrega verdades que o texto não alcança. Terceiro, estabeleça momentos do seu dia livres de telas, menos mesmo que sejam 5 minutos. O silêncio precisa voltar a ser um aliado. Quarto, pratique escuta ativa. Não escute para responder. Escute para entender. Quinto, quando estiver com alguém presencialmente, esteja lá por completo. Seu corpo, sua mente e sua atenção no mesmo lugar. E no final de tudo, talvez a maior sabedoria seja esta. A comunicação moderna nos deu alcance. Mas cabe a nós recuperar profundidade. O mundo não precisa de mais mensagens. Precisa de mais presença. Se esta reflexão fez sentido para você, curta este vídeo, ative o sininho e compartilhe nos comentários. Uma experiência sua com comunicação menos boa ou ruim, menos porque aqui nessa egrégora que cresce a cada dia, nós não estamos apenas falando, estamos nos transformando juntos. Uma família de pessoas reais, buscando conexões reais em um mundo cada vez mais artificial. E essa caminhada começa exatamente agora com você.